Olá, nós estamos discutindo as propostas que são possíveis em relação aos conteúdos da revisão do Plano Diretor de Bauru, criado inicialmente nos anos 90, com a revisão em 2008 e conforme determina o Estatuto das Cidades, já em 2018 deveria passar pelo processo de revisão. Por várias razões, esse processo não foi iniciado e no momento, em pandemia, inclusive nas condições técnicas que estamos gravando aqui, recebemos o nosso convidado para que, lá da casa dele, ele possa dialogar com a gente aqui. Eu também estou em teletrabalho em casa, aqui confinados, com a questão pessoal. Obrigado, arquiteto, professor, urbanista, José Chaides, por conversar conosco sobre alguns desses pontos. Nós estamos dividindo em temas, Chaides, para que as pessoas possam assimilar aos poucos esses eixos. Ok, estou à disposição e obrigado pelo convite, Nelson. E é com prazer que, como pesquisador e professor da Unesp, agora aposentado, mas na especialização de lá, que eu vou contribuir, com certeza. Charles, a gente escolheu aqui um ponto que é a questão da ocupação do solo, que dá várias vertentes. E entre elas, pelo menos um instrumento urbanístico importante que você vem debatendo, colocando há bastante tempo, aliás, das suas experiências em relação a revisões de plano diretor, para a gente aproveitar aqui para a nossa terra que você bem conhece, sobre essa questão, por exemplo, das zonas especiais de interesse social. Como você bem sabe, tem um estoque que foi demandado lá na revisão anterior do plano diretor. Estamos diante dessa circunstância aqui agora, discutindo, infelizmente, de forma virtual e com todos os percursos de ruídos desse diálogo, o que devemos pensar em relação às ex. Como é que você vê essa temática inicialmente? Bom, em primeiro lugar, é importante entender que a ZEIS foi criada em 2001, no Estatuto da Cidade, como a garantia de direitos das populações carentes, né? Sejam aquelas que ocupam áreas de risco, que ocupam favelas, que também têm problemas de renda, que vivem em moradias subnormais ou em condições de vida subnormais. Não é só uma questão do ponto de vista físico das habitações, mas é também do ponto de vista das condições socioeconômicas, ambientais que essas populações vivem. E também a projeção, para onde devem ir estas populações, né? Mas o mais importante desse instrumento, e que eu vejo que poucas cidades, a bem da verdade, os enfrentou. Nós os enfrentamos em algumas cidades, depois não podemos citar exemplos, pequenas inclusive, mas que aqui em Bauru a gente está percebendo correr o risco, e acho que é um debate mais profundo que a gente devia fazer sobre as cidades, que é a questão da segregação socioespacial das populações. Nossas cidades, ao longo da história, por conta do mercado imobiliário, que foi criando cada vez nichos de mercado diferentes e mais especializados, em busca de maior lucratividade, vem separando as populações mais pobres das populações de classe média, das populações mais ricas, por uma ênfase na questão econômica, o que por si só é um grande problema do ponto de vista filosófico, social sobre as cidades. Tá? Eu costumo dizer, Nelson, e quem está nos ouvindo, que hoje em dia, se nós fizermos qualquer palavra, qualquer frase homofóbica ou do ponto de vista preconceituoso, do ponto de vista racial, ou do ponto de vista de gênero, nós vamos ser punidos. Mas é incrível como que o mercado imobiliário e os nossos planos, eles têm contemplado, e mais do que isso, eles têm desenhado a segregação social. Se nós olhar, e não tem sido crime, e eu não vejo ninguém olhando e penalizando gestores, ou penalizando secretários, ou penalizando vereadores, por não combater essa ênfase nessa segregação social que acaba sendo institucionalizada e oficiada, né, pelo poder público nessas situações. A ZEIS foi criada como um instrumento de contraponto à segregação. Né? Então, foi exatamente ela e os instrumentos, que depois eu gostaria de falar, e os instrumentos de apoio, porque a ZEIS por si só, ela já garantiria, por exemplo, que aquela população do Canaã, do Nova Canaã, que foi excluída do lugar onde ela estava sendo assentada, se ela tivesse sido delimitada
como os ex, naquela situação, no mesmo momento que a cidade optou em fazer pontualmente a expansão urbana para o lado dos condomínios, ela teria garantido aquela população ficar lá, porque esse instrumento é exatamente para demarcar os territórios de habitações sociais e mais próximos dos interesses daquela população, mais próximo dos equipamentos públicos já existentes ou das condições de infraestruturas públicas já existentes ou de melhores condições, até mesmo de uma mobilidade ativa para onde elas podem ir trabalhar para não ter gastos com o transporte público. Então, é instrumento poderoso no sentido de se contrapor à segregação que o mercado acaba induzindo por razões econômicas. E não pode ser apenas um instrumento para reafirmar a lógica do mercado imobiliário, que joga para as periferias as populações de baixa renda, com a desculpa do valor da terra, de que a terra lá é mais barata. Ao contrário, as ex por si só, e com os instrumentos de indução que podem fazê-las ter efetividade, elas por si só, demarcadas, por exemplo, como a cota solidária que foi estabelecida em São Paulo, que a cada condomínio horizontal que se faça, você tenha que deixar como contrapartida um espaço para as ex, por exemplo, né? Que as populações que já moram em favelas, próximos de condomínio ou de áreas valorizadas, sejam definidas como ex. Que novas ex sejam colocadas para criar uma mais mistura de classes sociais do que essa segregação imposta pela lógica de mercado e oficializada pela prefeitura. Então, assim, filosoficamente e legalmente falando, as ex têm essa função. Ela pode ser tanto em glebas, definindo áreas que previamente aonde vai ter expansão urbana, elas podem ser sobre territórios onde estão favelas, onde tem áreas de risco, mesmo que depois você tenha que retirar aquelas pessoas para outros lugares, para garantir esses direitos. E elas podem também ser definidas em edifícios. As pessoas não sabem, mas elas podem, por exemplo, pegar uma grande parte desses edifícios ociosos, por exemplo, na região central de Bauru, seja numa zona pré-definida, seja individualmente aos edifícios, e definir como áreas especiais de interesse social voltados para a moradia. Nesse aspecto, aproveitando essa primeira abrangência sua, como é que você coloca no nosso caso aqui os erros que foram cometidos do ponto de vista de distribuição espacial, de opções de lazer e garantia de abastecimento, mobilidade, transporte, educação e saúde com o contingente do Minha Casa Minha Vida? São regiões, a gente olhou o mapa da assistência social, que aprofundaram vulnerabilidades por não ter essas disponibilidades de serviços públicos em regiões que já eram pobres. Tem duas questões. O primeiro é que, e aqui eu quero contrapor a uma fala que eu ouvi outro dia, contrapor no sentido para o debate, uma fala da secretária num outro programa semelhante a esse que você fez com ela, e eu me lembro que ela respondeu que não existia políticas do ponto de vista federal e de criação de moradias populares em áreas de vazios urbanos, em áreas centrais e coisa e tal. Mas é um grande equívoco isso, porque, na verdade, quem deve definir os locais para definição das ex e aonde vão ser as moradias sociais, isso é obrigação específica do poder municipal. Se nós não tivemos um enfrentamento desde 2008, e passaram-se já 3 governos, é porque nós não regulamentamos instrumentos e não corrigimos a demanda por ex. Então, havia naquele plano diretor algumas ex previamente definidas, e a gente já tinha, na época, discutido que eram poucos, mas que poderia ser corrigido ao longo do tempo, só que esgotou aquelas ex que haviam sido definidas previamente, e o programa Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, é um programa de financiamento privado, essa é a verdade, né, que as empresas que captam recurso e que depois saem procurando terras aonde encontra, de acordo com seus interesses,
acabou levando para as periferias esse programa Minha Casa Minha Vida, porque a gestão pública não redefiniu aonde deveriam ser esses territórios. E aí você vai ver a implantação desses programas desassistidos de tudo isso que você falou, de equipamentos públicos, de dificuldade com mobilidade, de dificuldade com as áreas de infraestruturas. E pior, criou-se, vamos dizer assim, territórios problemáticos do ponto de vista socioambiental, de mobilidade. E que, no meu ponto de vista, eu já falei isso em publicações recentes, primeira coisa do plano, todos esses programas Minha Casa Minha Vida, agora, que foram construídos, eles deveriam estar definidos dentro de áreas de ZEIS. Por quê? Porque a ZEIS, ela tem, aí já entrando para os instrumentos internos, de como ela deve ser operada, ela tem várias abrangências. A primeira é a regularização fundiária. Então, ela pode estar em situações onde tenha problema de regularização e ela é o primeiro passo para poder dar condições do poder público fazer a regularização fundiária. Segundo, ela é uma questão de urbanização. Então, você demarca as ZEIS em territórios que não tenha condições ainda de escola, creche, posto de saúde, áreas de lazer, áreas verdes, mobilidade, integração viária e tudo mais. Então, nesse caso, todas essas áreas constituídas, por exemplo, aquela região do Três América, Córrego da Grama, que ali é uma verdadeira cidade pequena, colocada dentro de um território sem essas condições todas que uma cidade pequena teria, que deveria ter. Então, agora seria o momento de olhar para esses problemas criados e demarcar as ZEIS para poder fazer essa nova política de urbanização, de levar o equipamento necessário, levar as condições adequadas. Então, isso assim é para corrigir erros do passado. Mas o mais importante é que esse plano agora, na lógica de ir se contrapor à segregação, essas que nós estamos falando, ele alterasse o rumo onde colocar. Então, por exemplo, é importante distribuir isso nas cidades, mas em locais adequados. Mas não tem sentido você separar, por exemplo, condomínios horizontais de ZEIS. E aí eu vou explicar sociologicamente, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Porque, na verdade, se você olhar lá dentro desses condomínios, e há uma certa hipocrisia do mercado sobre isso, de induzir essa segregação, se você olhar lá, a funcionalidade desses condomínios durante o dia é feita por pessoas simples. É o guarda que está na portaria, os guardas que estão na portaria, as empregadas domésticas, são as babás que às vezes são as pessoas que mais ficam com as crianças lá dentro, são os jardineiros, são os pedreiros e construtores que estão fazendo manutenção, ampliações e obras dentro desses condomínios. E o que dá vida orgânica para esses condomínios é essa mistura e tal. Só que aí você vai ver, do ponto de vista dos planos diretores, eles induziram que essas pessoas, por exemplo, é o caso atual, está lá na saída de Arealva e Iacanga, para onde está se constituindo a extensão do território da pobreza, vamos dizer assim, ou das pessoas mais pobres, e essas pessoas vão ter que gastar metade do seu rendimento com ônibus para sair de lá e vir trabalhar do outro lado aqui com os condomínios. E isso sem ter relação com a creche, com a escola, onde deixar os filhos nesse caminho. Então, isso além do ponto de vista de estar induzindo uma segregação social, que deveria ser crime, no meu ponto de vista. Eu acho que nós, assim, do ponto de vista aquelas pessoas ligadas aos direitos sociais, aos direitos humanos, nós deveríamos ter uma campanha no sentido de combater essa segregação que ela acaba sendo oficializada, né? Então, assim, nós temos muita coisa a fazer no ponto de vista das leis. Resgatar aquelas populações que foram colocadas em programas tipo Minha Casa Minha Vida, sem esses equipamentos, sem essas condições, e olhar esse horizonte no futuro, aonde colocar de uma maneira para que essa cidade seja mais inclusiva, mais coesa e não segregada. Me permita só um parênteses. Se nós olharmos até os anos 80, 90 de Bauru, todas as quadras nossas de Bauru, e Bauru tem uma coisa linda, sociologicamente falando, que as quadras nossas elas têm normalmente 4 lotes grandes, 8 lotes médios e 12 lotes pequenos. Pode olhar as nossas quadras. Era uma visão de que tinha uma coesão entre pobres, classe média, classe mais alta, e dentro da mesma quadra. E todo mundo convivia muito bem.
O mercado, na especialização desses nichos para lucrar mais, é que foi induzindo, inclusive, esse marketing de segurança, que, na verdade, também hoje nós sabemos que é falso, porque hoje tem gangue especializada só em roubo de condomínios fechados e tudo mais. Só que isso, aceito pela sociedade, acaba virando uma espécie de verdade de mercado, mas é só de mercado, é só a questão, a discussão está pautada só na questão imobiliária, na questão especulativa, se eu estou ganhando mais ou perdendo, se eu colocar perto ou longe. Mas nós tínhamos que romper com esses muros e olhar do ponto de vista da qualidade de vida dessas pessoas, da qualidade do transporte dessas pessoas, o mal que isso faz para a psicologia social da sociedade como um todo. Charles, como é que você coloca dentro dessa discussão a inclusão antes do plano diretor, ou da revisão dele que foi iniciada no pós-2018, aliás, exatamente no instante em que a legislação, segundo referência, falava para fazer o início da revisão do plano diretor 2018, não começamos, no nosso caso aqui, por este caminho. Como se sabe, o poder público ampliou o perímetro urbano em mexidas importantes na cidade, equivalente a 32 milhões de metros quadrados, segundo o levantamento da própria consultoria Demacamp, que acompanha a proposta de revisão do plano diretor. Como a gente põe isso dentro do nosso debate aqui? Bom, primeiro, eu acho que tem um problema que eu considero de ilegalidade mesmo. Tá? Nós temos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que mostra que qualquer revisão do plano ela não pode ser feita pontualmente. Tá? Ela não pode ser feita aos pedaços. Né? E aqui em Bauru vem cometendo esses equívocos, e alguns deles com possibilidade de ações diretas de inconstitucionalidade, como já ocorreu no passado com os corredores comerciais. A gente sabe de um caso agora de uma DIN que está em processo contra revisões de corredores em áreas que eram estritamente residenciais. Né? Mas esse caso específico da expansão urbana é um caso típico de expansão somente com a lógica especulativa de donos de terra. Né? Então, o que acontece? Não tem demanda levantada, não tinha demanda levantada, porque o plano agora é que vem trabalhando com esses diagnósticos de uma forma mais aprofundada. Nós, da universidade, nós já sabíamos disso, a gente vem fazendo já há muito tempo publicações sobre isso. Fomos excluídos também, isso é um outro debate que a gente pode aprofundar, mas a gente vem apontando que a cidade não vai crescer tanto assim. Em 2017, portanto, antes de 2018 da revisão, nós já tínhamos feito uma publicação, aliás, não só eu, peguei dados do jornal aqui de Bauru, né, na época, que mostrava que o IBGE apontava um decréscimo populacional anual e que vai parar, segundo o IBGE, em 2017, ia parar em 2045, e Bauru iria crescer, se a gente fizesse as métricas lá, no máximo 30 mil pessoas. Né? Se você olhar só os vazios urbanos que nós temos, cabe muito mais do que isso. Por exemplo, se nós pegarmos os dados agora da própria empresa que está fazendo o plano, ela coloca que a gente tem 16 mil imóveis ociosos, imóveis construídos, e 29 mil terrenos vazios. Né? Nós tínhamos um dado anterior do atual presidente do DAI, o Eliseu Areco Neto, que em 2018 publicou que nós teríamos 48 mil terrenos vazios. Se nós juntarmos esses dois dados, dá aproximadamente 45 mil imóveis já produzidos, vazios. Se a gente pegar os dados do IBGE, 3 pessoas por imóvel, ou seja, nós já temos produzido lugar na cidade que caberiam, se só horizontal, só casas térreas, tá? Cerca de 150 mil pessoas. Se a gente colocar um prédio de 20 andares, com 4 apartamentos por andar, em 1/3 dessas áreas, apenas 1/3, a gente multiplica por 3, ou seja, nós conseguiríamos colocar o absurdo de em torno de 400 mil pessoas dentro da cidade sem precisar expandir a cidade. Então, o problema está em não aplicar e regulamentar os instrumentos de indução para que esses lotes e esses proprietários se mobilizem para construir naqueles territórios vazios, ou de áreas vazias, ou de glebas vazias, ou de lotes vazios que já existem.
E isso, desde 2008, nos dois governos do nosso deputado Rodrigo e agora do Gazeta, isso não foi feito. Quer dizer, há uma omissão em relação a esses instrumentos. Chad, só para pontuar uma questão lógica aqui, mas para deixar registrado na nossa conversa, Bauru repete a lógica da questão imobiliária de que quem tem acesso ao mercado financeiro tem bolso, vai resumindo, ele faz aquela velha prática de comprar terras nas bordas urbanas, né, que estão, lógico, do fora, um pouquinho do espaço, aproveitando essas diretrizes de mercado, e depois entra essa pressão institucional, econômica, política sobre o poder de plantão e se expandem exatamente nessas regiões do aproveitamento em detrimento desses dados técnicos e urbanísticos que você está mencionando. Sim, ela não só repete, mas Bauru, eu venho estudando, a minha tese é sobre cidades médias, mas eu peguei Bauru. Bauru, por razões históricas, que a gente pode debater uma outra hora, ela aguçou isso aí. O próprio título Cidade Sem Limites foi cunhado lá nos anos 50 por uma questão de mercado imobiliário que produziu grande parte das terras vazias que nós temos ainda hoje. Você vê o tamanho que foi isso e sem demanda. Então, aqui é uma espécie de caricatura desse problema. É ótimo para os estudiosos e os sociólogos e os psicólogos e os estudar, porque é como se você conseguisse enxergar a coisa de uma forma clara e exagerada nesse negócio, nessa questão. Então, nós estamos não só repetindo, e é por isso que eu acho que a sociedade como um todo, o processo participativo deveria ter formação, conscientização crítica suficiente para se contrapor a essa lógica. E que eu creio que nesse momento de pandemia não há essa condição. Aliás, sobre isso, acabou de sair uma notícia que o Tribunal a Promotoria Pública de Fortaleza parou o plano de lá, sob o risco de improbidade administrativa contra os gestores, porque entende que durante a pandemia não há condições alguma de se fazer esse debate com a profundidade necessária. E eu sei que aqui já várias lideranças, a gente mesmo, acha que a condução e a metodologia está equivocada, ainda mais no enfrentamento, nesse momento de pandemia, onde só é possível juntar meia dúzia virtualmente e os debates são muito limitados. Enfim, então nós repetimos esse padrão. Mas voltando às EIs, ela foi criada exatamente para ir no contraponto a isso. E junto com ela, Nelson, um conjunto de outros instrumentos. As EIs em si, ela tem aquela questão da regularização fundiária, da urbanização, né, aqueles equipamentos, a questão de infraestrutura e as questões também de programas sociais de geração de renda, de questões de inclusão econômica, de inclusão, ou seja, é um território demarcado para foco da gestão pública. E mais do que isso, no Estatuto é colocado que, uma vez definido as EIs, ela se torna um território de prioridade de investimento público. Então, assim, é bom que as pessoas saibam que as EIs aonde estiverem demarcadas, e espero que estejam demarcadas com toda essa visão anti-apartheid que existe e que está sendo induzida, elas se tornam áreas de prioridade. Então, os vereadores, os gestores, eles têm que olhar para aqueles territórios e falar, olha, aqui é o lugar onde a política pública tem que ser melhor direcionada, a prioridade. Os nossos orçamentos participativos devem olhar para aqueles territórios e falar, é aqui que nós temos que resolver prioritariamente, né? Então, ela tem isso. Agora, fora isso, para elas acontecerem, por exemplo, a pergunta que sempre vem, né, e vários gestores e também delegados têm me perguntado no particular, é como que a gente pode induzir? E aí você tem que, nas EIs, na hora que você caracteriza isso dentro do plano, ela tem que estar apoiada em vários outros instrumentos, tem que estar junto com ela. Então, por exemplo, como é possível induzir que umas EIs aqui na Zona Sul, né, ou do lado de uma área cara ou vazia cara, ela possa vir a ser moradia social? Primeiro que você definindo no plano que é as EIs, só pode uma coisa, moradia social. A área continua privada e quem tem que cumprir aquela obrigação de destinar para moradia social é o proprietário.
ele sabe qual é a função social daquela terra. Então isso já tende a baratear o preço, porque o plano já está definindo que aquilo ali é para moradia social. Fora isso, existem outros instrumentos, como parcelamento, a edificação e o uso compulsório. O que é isso? Aquele proprietário, no caso do parcelamento é gleba, no caso da edificação é lote vazio, e no caso de uso compulsório por exemplo, grande parte desses edifícios ociosos que nós estamos falando na região central, ou centro expandido, ou edifícios como edifício garagem, se quisesse ter uma função de moradia social, por exemplo. Né? Tem vários estudos aqui, tese até sobre como destinar aquele edifício para moradia social, por exemplo. Ele pode ser uma ZEIS vertical lá no centro, com outros usos também, e aí seria o uso compulsório. Então, uma vez aplicado esses instrumentos nas ZEIS, o proprietário ele tem 1 ano para estar apresentando o projeto de destinação para moradia social e 2 anos para estar executando. Se ele não executar nesses 2 anos, tem um outro instrumento, o IPTU progressivo no tempo, que aqui em Bauru tem uma regulamentação, mas ele está falho. Nós temos que corrigir ele, porque o IPTU progressivo ele só pode ser aplicado atrelado a essa questão do parcelamento, do uso ou da edificação compulsória. Ele não pode ser aplicado de primeira, num terreno vazio, numa gleba vazia. Não pode. Eu lembro que eu discutia isso com o Roque, né? Aliás, faço aqui uma homenagem a ele, que foi o responsável por ajudar a tentar conduzir pelo menos os únicos 2 instrumentos que foi tentado regulamentar, e ainda tem problemas, foi o do IPTU progressivo e do estudo de impacto de vizinhança, e teve a mão do Roque e mais alguns vereadores, mas faço aqui uma menção ao Roque, que partiu aí com o Covid. Mas tem que ser corrigido. O IPTU progressivo ele pode se regulamentar, ele pode dobrar anualmente. Então significa que se tiver, por exemplo, uma alíquota de 2% sobre o valor do terreno, ele no segundo ano, depois de passado aqueles 2 que deu chance do proprietário adequar o uso, ele passa para 4, depois ele passa para 8, depois ele passa para 16, não, porque o limite é 15. E cada vez que o proprietário deixa de fazer as ações, vai incidindo esse IPTU progressivo até que ele cumpra, né? Isso significa que vai ter um acúmulo de dívidas ativas muito grande sobre esses terrenos. E lá pelas tantas, se realmente passar os 6, 7 anos de IPTU progressivo, a prefeitura tem condições de negociar aquela área pelas dívidas ativas acumuladas com o município por conta da aplicação desse instrumento, né? E aí tem um outro instrumento chamado consórcio imobiliário, que é uma parceria que a prefeitura pode fazer infraestruturas em troca da terra ou em troca de unidades. Por exemplo, a prefeitura poderia entrar com parte de infraestruturas para pegar um edifício no centro abandonado, e resolver, e trocar por unidades habitacionais daquele edifício, por exemplo, para fazer locação social da maneira correta no centro. Nós temos aqui alguns candidatos junto ao PDT que está defendendo propostas dessa natureza. Acho que são avanços que a gente tem debatido internamente, esses instrumentos. Aliás, esse debate deveria ser publicamente, na Câmara, para todos os vereadores ou candidatos a vereadores, para poder entender isso. Até já ofereci isso ao nosso presidente, o Segala, que é um engenheiro, que já participou com a gente de oficinas da Nunesp, e tenho colocado, a hora que você quiser, a gente abre um debate, a gente faz umas oficinas para os vereadores entenderem. Oi. Eu ia pedir, por favor, uma contribuição sua para a gente aproveitar só esse primeiro recorte nesse tempo nosso aqui. Pois não, desculpa. Falar um pouquinho sobre a questão da lógica imobiliária de substituição, que eu acho que é importante entre todos esses elementos aqui, por favor. Isso é uma coisa que interessa muito, primeiro, a todos os donos de lotes e casas nos bairros tradicionais de Bauru, né? Eu estou pensando aqui no Centro Expandido, Bela Vista, Vista Alegre, né, Falcão, Independência, quer dizer, toda a cidade já produzida, mas que tem muitos lotes e construções que vão se ficando velhas, etc. E aí vem esse marketing dos condomínios e acaba impondo uma certa verdade de que lá é melhor, de que lá é mais seguro, de que lá é isso, aquilo, né? E isso está gerando na nossa cidade, por falta de essas ofertas galopantes aí, uma lógica de substituição, ou seja, de abandono das regiões centrais. Por exemplo, nosso centro hoje é um centro onde a questão da habitação ficou muito prejudicada. E nós sabemos que revitalizar centro não é fazer projeto e concursos para calçadão.
é muito mais do que isso, né? E que nós tínhamos que tentar ver como é que a gente oferece condições de novas moradias lá para ter população, para ter gente com o olhar do cidadão ali presente. Mas a lógica que está acontecendo é substituir, as pessoas substituírem esses lotes e essas casas mais nas regiões centrais e tentar ir para esses, entre aspas, novas cidades fortificadas medievais, tá? Anticidades, eu chamaria. E as pessoas... Oi? Por favor, pode complementar, perdão. E quais são os grandes problemas? Como a cidade não vai ter demanda, quem está fazendo isso na lógica de que acha que vai alugar ou vai ganhar dinheiro com o negócio, não vai ter. Nós estamos chegando ao ponto de uma bolha imobiliária, eu tenho convicção disso, de que com essa oferta de 45 mil imóveis ociosos, que cabe mais de até 300, 400 mil pessoas, se em parte deles for vertical. E nós não temos essa população, não teremos, só teremos mais 10 mil, segundo a Fundação SEAD, agora. Por mais que as famílias dupliquem e tal, mas nunca será isso. Nós vamos ter a desvalorização imobiliária dessas regiões centrais. Então, na verdade, vai perder o mercado imobiliário, vai perder as pessoas. Eu, aliás, tenho apontado, Nelson, que do ponto de vista estratégico, para aquelas pessoas que discutem muito economia urbana, eu estou vendo aí um conselho achando que é dono da verdade sobre economia e querendo se colocar aqui em Bauru, e é uma falsa verdade isso, eles deveriam alertar os agentes imobiliários e os donos de lotes vazios, e alguns têm centenas, dezenas de lotes parados, que eles vão perder muito dinheiro nessa lógica especulativa que a cidade está tendo de expandir para fora. Né? Tem muita gente aí que vai perder muito dinheiro de ficar quebrada se não tomar os devidos cuidados. E o plano diretor, ele deveria ter o cuidado de adequar oferta e demanda futura nessas expansões. E só para afirmar uma coisa que eu disse lá atrás, isso demonstra que a expansão urbana que foi feita antes está inadequada, é ilegal, teria que ser revista agora. Na verdade, ela deveria estar sendo feita agora. Qual é a demanda real para essa expansão? Né? Depois de olhar vazios, depois de adequar o que pode ser feito nesses vazios. Por exemplo, outra coisa que não se faz nesse plano, nós temos que fazer um estudo do tipo, olha, se eu adensar esses vazios, regiões como Camélias, por exemplo, Flamboyant, que está passando isso para todo mundo entender, está cheio de lotes vazios lá, tá? E glebas até. E está verticalizando. A pergunta é, quantas pessoas cabem de verdade se aquela verticalização continuar e vai continuar? Só ali. Eu te garanto que ultrapassa a quantidade de pessoas que vai crescer em Bauru. Quantas pessoas caberiam se nós pegássemos o eixo ferroviário inteiro e analisar os seus contextos de uma maneira cuidadosa, modificando um pouco aqueles parques enormes, absurdos, que só vai gerar problema de manutenção de áreas, né? E adequar na faixa lindeira a eles, nos lotes vazios, uma verticalização que adensasse até o ponto de justificar que ali tivesse uma outra avenida, ou uma rua de parque, ou o próprio VLT no futuro, utilizando o eixo ferroviário. Quantas pessoas caberiam adensadamente, seja de classe média, alta e baixa, ao longo dele, para depois olhar o que a gente precisa de fato expandir. Senão nós estamos expandindo só dentro de um nicho, e um nicho que serve só uma minoria das pessoas. E isso vai causar uma fragmentação, que é o grande problema do futuro com isso, uma fragmentação da cidade, um encarecimento da infraestrutura. Por exemplo, você que vem lutando aí para entender e até apontar caminhos para a licitação de iluminação pública. Claro que se eu expandir uma cidade fragmentada, para eu levar iluminação a esses bairros, a essas regiões, nessas avenidas, vai me aumentar o custo da manutenção dessa iluminação futura. Agora, se eu faço um adensamento adequado, correto, com áreas verdes, equipamentos ao longo desses vazios, eu otimizo a rede que já está colocada, a iluminação que já está, e adequo com muito mais racionalidade para uma população muito maior do que... E aí o custo operacional é menor e seria melhor para todo mundo. É só um exemplo. Isso vale para o transporte, vale para a água, vale para o esgoto, vale para
vale para asfalto, vale para tudo. Tá. Charles, como a gente vai dividindo aqui, como eu propus para você, agradeço muito aqui na nossa missão pública de ir recortando os debates. Eu acho que esse primeiro nosso encontro aqui, a gente está realizando ele por temas para as pessoas entenderem. Todos os programas disponíveis na íntegra lá na página da TV Câmara no YouTube. É um documento público que fica lá permanente, então você pode assistir a hora que você quiser. É só procurar Plano Diretor, lá vão tendo os temas separados, como esse que a gente está conversando com o professor José Chaires. Eu acho que é interessante aqui, depois dos apontamentos que você já fez, das dificuldades, das questões da pandemia, de conteúdo, de reuniões virtuais, de dificuldades dos delegados que já estão postas, como se sabe, saber por que a universidade está fora desse processo, então. Porque, por razões políticas mesmo, e acho que de interesses econômicos, que a gente pode pontuar, nós oferecemos pela universidade, junto com o grupo da especialização de lá, um modelo de parceria com a prefeitura, para que nós executássemos, coordenássemos esse plano, por um lado, dando capacitação para os delegados e especialização para os gestores, para o pós-aprovação do plano. A prefeitura preferiu ir na lógica de fazer uma licitação que para a gente não interessava do ponto de vista das possibilidades que nós tínhamos, porque o modelo que a gente apresentou era um modelo de parceria, que nós queríamos legitimar algo que eu acho que esse governo deixou de legitimar, que é uma participação efetiva das universidades locais na realização do plano. Então, se nós olharmos a participação técnica, ela está muito limitada. A participação de quem faz pesquisas com a cidade aqui de Bauru, ela está muito limitada. Em que pese ter um ou outro representante de universidades lá, e muitas vezes nem são pessoas ligadas a propriamente planejamento urbano, né? Então, o que a gente entendia, e nós discutimos isso e optamos em não participar, é que nós teríamos a construção de um modelo colaborativo, mais do que participativo até, dessas universidades e desses núcleos de pesquisa da área de planejamento, de paisagismo, habitação social, na área de conforto ambiental, na área de hidrologia, na área... Nós temos aqui em Bauru tudo isso. Então, na verdade, havia possibilidade de fazer um programa participativo exemplar que chamasse as universidades daqui à responsabilidade. E com custos, eu lembro que na época foi oferecido uma modelagem que daria, o custo na verdade era só a prefeitura matricular gestores no curso de especialização, que daria em torno de 80, 90 mil reais por um ano e meio de trabalho. Bom, nós optamos então em não atrapalhar lá dentro esse processo, até porque a gente foi colocado numa situação, vamos dizer assim, não digna e não com espaço suficiente. Agora, recentemente, pelo MCDR, o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, nós protocolamos na Prefeitura e na Câmara um pedido de abertura de um espaço adequado, junto a todo mundo, para a gente discutir 12 tópicos lá de planejamento dentro de uma outra metodologia, né, do que não está acontecendo, em parte isso que eu estou dizendo que nós conversamos hoje, né? Então, e a outra coisa que a gente pressente é que a prefeitura hoje ela está, vamos dizer assim, conduzida nessa área por interesses outros, digo, interesses de mercado, tá? Inclusive com institutos que foram contratados pela prefeitura para prestar serviços ao longo de muito tempo, que tem todos os dados da prefeitura, né? E que, até onde eu sei, não devolve todos esses dados para a prefeitura, e que se constituiu em empresas aí, a fazer projetos de todas as áreas em Bauru e na região, inclusive com parcerias com instituições externas. Nós entendemos que isso é um problema, tá? Nós entendemos que isso é problema e que a universidade tinha que ficar de fora desse momento, claro, colaborando criticamente, como a gente vem colaborando e outros colegas vêm colaborando. Nesse domingo mesmo teve um texto muito bom do professor Adalberto Reto Júnior sobre o concurso aqui, mostrando que pensar centralidades não é
só fazer fachada e nem questões decorativas, enfim, mas e nós estamos aguardando um momento adequado e não fomos chamados ainda de uma forma digna para isso. Enquanto isso, a gente agradece muito você, esse pontapé aqui, como a gente disse, para a questão pública, de discutir por temas em frente, até para ajudar as pessoas na compreensão aos poucos, né, que são muitas informações ao longo do tempo. Enquanto os delegados estão lá com as dificuldades do ponto de vista virtual, a gente vai contribuindo para que as pessoas venham se inteirando daquilo que pode, por frentes de raciocínio. Agradece a sua disponibilidade, Chay. Eu é que agradeço, Nelson. Você sabe que eu estou sempre à disposição, tá? E a nossa vontade é de estar contribuindo publicamente. Como servidor público, como funcionário público a vida inteira, apesar de estar nesse momento aposentado já, a gente é movido por leis do tipo crimes ambientais, leis de transparência, o Estatuto da Cidade, que é a nossa matriz de toda a pesquisa, de toda a realização em mais de 30 cidades desses processos. Então, por isso que a gente muitas vezes é crítico, porque a natureza nossa de formação e como mestre e doutor nessa área nos exige também, tá? Muito obrigado. Não é nada pessoal contra ninguém. Tranquilo, muito obrigado por contribuir conosco para o debate. A gente conversou hoje sobre um dos recortes relacionados ao plano diretor, repetindo que todos os programas estão na íntegra, divididos por temas na página da TV Câmara no YouTube. Você acompanha também a nossa discussão aqui através da Rádio Câmara Bauru e pela internet. Até o nosso próximo encontro.